Oi, gente, boa noite. Tô tentando entrar aqui com a Dani. Acho que vai. Olá, Oi! tudo Que bem? alegria, amiga! Tudo e com você? Tudo bom? Você tá me ouvindo bem? Eu te ouço bem, e você? Também. Ah, então tá bom. Olha, Dani, eu preciso te contar que eu tava realmente ansiosa, sabe? Com aquele friozinho na barriga. Eu falei, gente, eu vou falar com a minha amiga, com a Dani Trulese. Eu fiquei o dia inteiro super animada e ansiosa, assim, com o nosso papo. Eu tava Como você está? animada, mas não ansiosa, porque eu falei, gente, é aquela live que mesmo que se ninguém entrar, vai ser tão. Nosso papo vai ser delícia, então tá tudo ótimo. Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas é muito legal porque, enfim, a gente fica durante todo o dia pensando, né, no nosso entrevistado, na nossa entrevistada, e aí a gente tem um apelo especial hoje à noite que é a questão das histórias, né? E você me mandou duas bios ali, falou pra mim, Rê, aqui tem uma menor. Eu falei, não, eu pensei comigo, eu quero a maior, porque é a maior que conta a história da Dani, assim. E como que é interessante isso, porque justamente é nesse currículo estendido que eu também fui conhecendo a sua história, assim. Então, eu vou fazer essa breve apresentação do seu currículo para a gente começar esse papo, tá bom, Dani? Combinado. Então, tá bom. Vamos lá. Convidada de hoje é a Dani Trolese, fundadora da Fortes Comunicação, estrategista de marcas, especialista em reputação e posicionamento digital com alma. Relações públicas com pós-graduação em marketing e MBA em gestão de negócios pela USP. Com 20 anos de experiência em grandes agências e multinacionais de diversos segmentos, como o Banco Santander, Nextel e Accenture, é especialista em planejamento e estratégias de branding e reputação. Desde 2016, está à frente da Fortes Comunicação e Reputação, consultoria que acredita no poder da comunicação para criar marcas pessoais, profissionais ou corporativas genuínas e relevantes, com posicionamento alinhado e coerente com seus propósitos. É idealizadora da metodologia Branding com Alma, voltada para mulheres que querem construir um posicionamento de marca consistente para serem reconhecidas em suas áreas de atuação. Uma história de dar orgulho, né? Acho que sim, acho que sim. Se você fosse também assim resumir um pouco e fazer as marcas ponto, assim, o que é de mais relevante para você em toda essa trajetória, o que te marcou, o que te formou, o que você destacaria nessa grande jornada profissional, assim, Dani? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, né, ainda está em construção tudo isso, claro. Mas acho que tem duas coisas. A primeira é que antes, até empreender, eu tinha uma filosofia de deixa a vida me levar, sabe? Assim, apesar de ser uma Uhum. virginiana que ama planejamentos, eu tinha em relação à minha carreira, à minha vida profissional, eu tinha muito essa coisa de deixa a vida me levar, então, quero sair do trabalho que eu tô agora, mas vamos ver se aparece alguma coisa, quando aparecer eu vejo, sabe? Então eu tinha muitas coisas, eu sempre acreditei muito no universo, vai acontecer o melhor, tal. Eu continuo hoje acreditando nisso, mas acho que quando eu comecei a empreender, eu comecei também a entender que eu era responsável por esta minha jornada profissional, né? Que eu precisava ter um norte, eu queria onde eu quero chegar e o que que eu vou fazer para chegar até lá. Óbvio que eu vou adorar continuar com a ajuda e continuo acreditando na ajuda do universo, mas eu acho que a minha carreira ela se divide nesses dois pontos, assim, no corporativo com essa coisa muito de vamos ver o que acontece, sabe? Assim, é óbvio que eu tinha uma Sim. ambição ou outra, mas era uma coisa muito deixa no fluxo. E quando comecei a empreender, falei, não, peraí, né? Deixa eu pegar a rédea disso aqui e começar a ter um planejamento para minha carreira, vou me apropriar dessa minha marca pessoal, desse meu posicionamento, desse meu propósito mesmo, sem, né, sem a coisa da firula do propósito, mas de como eu posso ser útil, onde eu quero chegar, o que que eu quero fazer, como é que eu quero gerar valor para as pessoas Uhum. e o que eu posso fazer então a partir disso, né? Então acho que são esses dois
pontos, assim, a minha transição do corporativo para o empreendedorismo e esse, parece que deu um, sabe assim, um clique mesmo de, opa, não, nossa, e eu acho que muitas das mulheres que me procuram e que hoje estão no corporativo relatam isso, né? Acho que quando a gente está no corporativo, a gente tem, de certa forma, um lugar ali um pouco mais confortável, não que seja fácil, longe disso, mas um lugar de conforto de não ter que muito pensar, né? Assim, eu meu Sim, salário vai cair ali, então eu não penso muito em inovar, eu não penso muito no que eu quero estar fazendo no ano que vem, porque é meio automático, se eu performar bem, talvez eu seja promovida, é uma coisa meio padrão, meio, né? Assim, então, é, eu acho que é isso. Eu destaco, acho que o que mais marcou a minha trajetória foi justamente essa transição e esse olhar de protagonismo para a minha história, inclusive, né? Assim, como é sim, que eu sim. aproveitava toda essa história, toda uma jornada corporativa nesse novo momento profissional, e como é que eu fazia para, a partir de então, construir a minha história, né? Sim, sim. Dá para dizer no que o corporativo a gente tem ali uma eficiência, um lugar, uma peça de uma engrenagem que tem o seu valor, que tem ali, né, uma contribuição para a organização, mas que a vida empreendedora ela te convida a olhar para dentro e a pensar um pouco o seu lugar no mundo de verdade, assim, né, a sua contribuição mais genuína, né, Dani? Fico imaginando. E meio que você não tem escolha, né? Ela te convida porque é isso, assim, quando você está empreendendo, você meio que não tem muita escolha, o negócio tem que fluir, né? Tem que dar certo, Sim, tem que acontecer. Então, acho que é isso, assim, eu senti essa coisa de quando comecei a empreender, tipo, opa, agora você é a protagonista desse negócio aqui, então vamos sim. entender onde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá, né? Então, acho que é Se não isso. pegar as rédeas, o negócio não existe, né? Na Não verdade, existe, está tudo na né? nossa mão, né? Ainda Essa mais em transição negócios de carreira. como os nossos, né? Que é esse eu Sim, empreendedorismo, muitas vezes, né? Que nós somos o é. nosso negócio. É isso. Exatamente. É um leão por dia no melhor sentido, assim, né? Essa transição de carreira se deu como, Dani? Assim, quais foram essas chaves que falou, puxa, não, eu vou para cá, não, não vou ficar mais aqui. Como que rolou tudo isso? Rolou muito sem querer, assim, eu falo que eu não era a pessoa que sonhava em empreender, não era, pelo contrário, eu sempre fui super do corporativo, sempre adorei trabalhar no corporativo, minhas amigas até brincavam, você é a futura capa da Você S.A., porque eu adorava, sabe, assim, sonhava em ser uma super executiva, então, assim, nunca me imaginei empreendendo. E aí, eu estava trabalhando normal no corporativo, e meu marido recebeu uma proposta para ir para Curitiba, né? E a gente conversou, a gente decidiu aceitar, que seria uma oportunidade muito legal profissional para ele, e aí eu pedi demissão do corporativo. Eu falei, olha, hoje acho que até isso seria mais fácil, mas sei lá, isso foi o que, uns 8 anos atrás. Não Sim. existia tanto, né? A coisa do home office, então eu falei, olha, vou pedir demissão porque estou me mudando de estado. E aí eles me fizeram uma proposta para mudar e continuar prestando serviço para a empresa. Então, Uhum. eu era ainda uma funcionária, né, mas contratada ali, prestando serviço para eles. E aí, lá em Curitiba, foi a primeira vez que eu tive um projeto também como consultora. Uma amiga me colocou em contato com o pessoal de uma agência lá, que precisava de uma consultora de comunicação e marca. E aí, comecei ali um projetinho ali, e aí depois outro projeto e tal. Mas olha que louco, né? Eu era tão resistente à ideia de empreender, porque eu achava que eu não tinha esse perfil, que eu fiquei 1 ano emprestando nota fiscal de amigos. Porque eu não queria Uhum. abrir empresa. Eu falava Eu assim, não gente, eu não ia vou abrir abrir. empresa. Não tem porquê, não é meu perfil, isso é temporário, eu vou voltar para o corporativo, sabe? Não... E aí até meu marido brincava, ele falava, gente, você é muito cara de pau, né? Porque tá há um ano que você está emprestando nota para as Pegando pessoas, nota. né? E Sim. aí, eu fiquei nesse processo, então, lá em Curitiba. E quando a gente voltou para São Paulo, 2 anos depois, eu fiquei 2 anos no total nesse processo. Ainda meio assim, sabe? Estou empreendendo, estou como consultora, mas não é isso, ainda vou voltar para o corporativo e tal. E aí, quando a gente voltou para São Paulo, que ele foi transferido para cá de novo, eu recebi uma proposta muito bacana para voltar para o corporativo.
E aí eu fiquei naquela coisa, né, de, mas e aí, será que eu realmente quero? Porque tá fluindo, os projetos estão acontecendo, eu tô feliz, sabe? Eu tô vendo o resultado do meu trabalho. Isso é uma coisa muito legal do empreendedorismo, né? A gente vê o resultado do nosso trabalho Sim. ali na prática, É, acontecendo e tal. E aí eu falei, quer saber? Vou encarar. E eu lembro disso também, né? Eu falei, o máximo que vai acontecer é não dar certo, e daqui a um ano eu vou procurar emprego no corporativo e tá tudo certo. Mas eu vou me arriscar. Aí abrir empresa, oficializei o com a sua negócio. nota. Exatamente. Então, assim, essa minha transição, ela foi muito sem querer, não foi uma coisa planejada, sabe? Eu não estava de saco cheio do corporativo, eu não queria mudar, não, foi completamente sem querer. E pelo contrário, com resistência, foi com muita resistência, assim, não Sim, foi, sim. sabe, eu acho super bonito, né? Aqueles empreendedores que falam, não, eu sempre sonhei em empreender e tal, eu não. E hoje É sou muito muito, feliz, assim, né? sim, E o autoconhecimento também, acho que a gente vai falar um pouquinho disso, né, Rê? Mas o autoconhecimento também me sim. ajudou muito nessa jornada, sabe? Ó, deixa eu ver, tem um comentário aqui. Pessoas que Pessoas que tinham medo de empreender, a gente se vê por aqui. Estamos todas juntas. Total, total. Mas tem gente que tem isso muito na veia, né? Tem gente que vem de família empreendedora. A minha família, por exemplo, é zero empreendedora, né? Meu pai Aham, trabalhou aham. não sei quantos mil anos na mesma empresa até se aposentar. Toda a minha Sim, família sempre do corporativo. Então, eu não tive, né? Eu não tive essa referência de empreendedorismo em casa. Então, para mim era isso, assim, né? Caixinha do corporativo. vamos seguir Vamos seguir a caixinha. E esse hoje, caminho. assim, é que ele nunca diga nunca, mas se eu puder escolher, É, é. E é esse se provar, né? Até para como pessoas como nós que não tivemos essa formação, esse estímulo em casa, a gente tem que caminhar e ver os frutos chegarem para provar, eu estou aqui, eu sou capaz e dá resultado e é possível e tudo mais. Eu tenho essa imagem, Dani, eu contei um pouquinho no Stories, no Stories, né, no feed ali do Instagram, desse primeiro momento que nos conhecemos, que não éramos tão amigas, mas eu tinha essa mesma imagem da sua amiga, você S.A., super, super corporativa, linda, maravilhosa, super do corporativo mesmo, e hoje a gente vai falar de posicionamento, justamente por conta de todo o seu posicionamento, eu te vejo extremamente empreendedora, assim. Então, como que a gente vai comunicando para o mundo quem a gente é naquele momento, assim, né? Você é exatamente. na minha visão, no meu olhar, existem essas duas Dani, não são a mesma Dani, mas são essas duas fases, né? Como E a é isso, o imagem diz. posicionamento muda, né? Ele vai mudando, é Uhum. natural que ele mude, né? Então é isso, naquele momento era o posicionamento da Dani executiva ali, que amava o corporativo, e agora é o posicionamento da Dani que quer empreender, mas pode Quer ser que daqui a empreender, né? 2 anos seja o posicionamento da Dani, sei lá, professora de yoga, sabe? Então, Claro, total. e aí, por isso que a importância dessa nossa clareza, né, do autoconhecimento no momento, Sim, assim, para a gente ter esse sim. posicionamento. Mas Quando é a isso. Forte Quando a Fortius, você abre a Fortius, eu acredito que você tem alguns pilares, que é de comunicação, de planejamento, de consultoria, de produção de conteúdo, e o trabalho com branding, a minha impressão é que vem um pouquinho depois, né? Algum tempo depois, Isso, né, Dani? isso, Rê. Nessa linha do tempo aí, né? Porque eu comecei a Fortius muito no B2B, né? Atendendo os meus primeiros clientes, até pelo meu networking, os primeiros clientes eram do corporativo, então fazia mais trabalhos de planejamento estratégico de comunicação para empresas, né? Mas eu, na verdade, a minha carreira ela é muito da comunicação corporativa, né? Então eu vim aí até quando a gente se conheceu no banco, eu estava ali na comunicação corporativa, né? Então minha carreira veio muito daí. Quando eu estava na Nextel, eu comecei a trabalhar com branding. Eu fiz uma transição dentro da Nextel, entrei por comunicação corporativa, fui para branding e me apaixonei, fiquei muito encantada com tudo aquilo e foi numa época muito bacana da Nextel, né? Que imagina, a gente, um mercado hiper competitivo, que é o de telecom, e a gente tinha que Sim, brigar ali com as grandes, com TIM, Vivo, Claro, Oi e tal, a gente tinha que achar nosso espaço, e foi um momento da Nextel que a gente conseguiu fazer isso. Então, foi uma escola para mim em termos de branding. E eu fiquei muito encantada com tudo aquilo. E ficou à vontade. Mas quando eu comecei a empreender, eu fui ali pelo que
foi surgindo, que foi muito da coisa da comunicação corporativa. Mas eu tinha muita vontade, porque eu falava, gente, tudo aquilo que de branding, né? Toda aquela temática de gestão de marca que eu usava ali para aquela marca naquele momento para o corporativo, faz sentido eu começar a aplicar aquilo para a marca pessoal. Faz sentido, né? Porque se a gente pensar que hoje todos somos marcas, né? Todos nós somos marcas, e a gente precisa fazer a gestão dessa nossa marca, dessa nossa reputação. Eu comecei a olhar e falei, gente, tem um monte de conceito ali do corporativo que eu consigo trazer isso para pequenas marcas. E aí comecei primeiro a trazer para pequenas marcas, então comecei a atender pequenos empreendedores, assim, uma amiga que estava saindo do corporativo, montando uma marca de moda, e ela falou, Dani, me ajuda aqui com o posicionamento dessa marca, tal. Então, aí foi aí também que eu comecei a abrir um pouco para atender essas pequenas marcas e me apaixonei, porque é muito incrível você participar do processo de nascimento de uma marca, né? O sonho de alguém ali, então foi muito bacana. E aí também falei, me deu um outro estalo de falar, opa, isso que eu também estou fazendo para as pequenas marcas, eu consigo aplicar para marcas pessoais, né? Então, eu tinha muita vontade de criar uma metodologia juntando tudo isso, todos esses conhecimentos do corporativo, tudo isso que a gente fazia para posicionar as marcas empresariais, aplicar isso para marcas pessoais. Só que aquele negócio, né, Rê? Eu nunca parava para fazer isso, porque tô sempre cheia de projeto, a vida vai acontecendo, e aí foi indo, até que veio a pandemia, no começo do ano passado. E aí, óbvio, os projetos corporativos começaram a congelar, né? Eu, como consultora, de repente me vi ali vários projetinhos em stand-by e tal. E aí eu falei, gente, quer saber? Vou fazer esse negócio rodar agora, porque agora eu tenho tempo. E aí sentei, eu lembro que eu fiquei tipo umas 3 semanas, sabe, assim, debruçada nisso, olhando todos os meus arquivos e pensando como é que eu ia criar, então, essa metodologia para aplicar tudo isso que a gente fazia para a marca corporativa para a marca pessoal, porque isso fazia muito sentido, né? E eu até tive acesso a uma pesquisa que eu fiquei muito encantada, Rê, que fala que até 2025, isso no mundo, vão ter mais funcionários, pessoa jurídica no mundo do que pessoa física. O que isso significa? Olha. Gente, isso é daqui a 4 anos, né? Então, assim, é muito rápido. Sim. E o que já está em andamento, né? Já está. E a minha interpretação disso é que cada vez mais a gente vai ser contratado pelo valor que a gente gera para alguém, ou para alguma coisa, ou para algum projeto, ou para alguma marca, né? Então, assim, a gente vai começar a ser contratado pelo que a gente entrega. E aí, por isso que essa nossa marca pessoal, ela precisa ter um olhar, né? Porque a nossa reputação passa a ser um super ativo, já é, e passa a ser ainda mais, né? Nesse cenário de contratação por demanda ali. E aí eu falei, gente, é isso, vou então sentar, fazer essa metodologia. Aí fiz alguns pilotos, né, com amigas próximas, assim, de opa, olha, vem cá, queria uma metodologia, posso aplicar em você aqui primeiro? Que legal, para ver se funciona. E aí foi dando certo. Então, desde então, né, já tive algumas mentoradas aí, sei lá, nem sei quantas, mas várias mentoradas nesse processo de posicionamento de marca, né? De marca muito voltado também à marca pessoal e à marca profissional. E aí. Sim, perfeitamente. Você está me ouvindo, Dani? Voltou. Tô te ouvindo. Tá, perfeito. Eu até fiquei aqui, será que fui eu que travei ou ela que deu uma micro congeladinha, mas logo você voltou, mas eu não parei de te ouvir. Ai, que bom. Então, e aí esse ano eu transformei essa mesma metodologia num programa em grupo, né? Então foi a primeira vez que eu fiz isso em grupo, que também foi muito incrível. E é isso. Então foi assim que eu comecei também no branding, né? Para pequenas marcas. E o que a Dani está falando, gente, é dessa metodologia, a metodologia que ela criou, chamada Branding com Alma, né? Eu queria que você explicasse esse conceito, Dani. Assim, eu sei que tem toda essa trajetória de bebê ali, do corporativo, de toda a sua experiência, principalmente na Nextel, como você traz e traduz
mas não é qualquer branding, é um branding com alma. O que que é essa metodologia, Dani? É o seguinte, Rê, antes, né, se você até pensar na época, por exemplo, que a gente trabalhou no banco, quem tinha a voz, né, era quem tinha o poder ali. Então, era a gente ali tentando, esse era muito do meu papel lá, né, colocar os executivos para falarem ali com a imprensa, em eventos, palestras, tal. Então, a gente tinha, quem tinha esse poder de comunicação era quem realmente estava ali nos cargos mais altos das corporações, da academia, enfim. Hoje Os não, né? porta-vozes, Os né? porta-vozes, Só os exatamente. porta-vozes, né? Só Uhum. eram eles que tinham voz, eles que eram ouvidos, né? Sim, E sim. hoje em dia não, né? Com a internet, todo mundo tem um canal de comunicação à sua disposição, né? De alguma forma. E aí, as pessoas perceberam que elas tinham ali uma janela enorme para começar a mostrar o seu conhecimento e se posicionar como realmente especialista em algum assunto, a ter visibilidade, né? A compartilhar conhecimento e ter visibilidade para o teu trabalho. E elas começaram a fazer isso. Só que elas começaram a fazer isso com muita fórmula, né? Claro, assim, aí começaram a surgir todos os gurus de marketing Uhum. digital ali e tal, falando assim, e eu sou super a favor de realmente usar a mídia social, claro, a nosso favor, mas eles começaram a surgir com todas as receitas, ali de 30 stories por dia, 3 lives por semana, 5 posts, não sei o que lá, porque senão você não vai dar certo, porque número, tal, você tem que ter, não sei, 10 mil seguidores para ter o arrasta para cima, blá, 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 blá. E eu defendo um outro caminho, né? Eu defendo um caminho de, sim, existe isso aqui, isso é incrível, a gente tem que usar muito a nosso favor, mas a gente tem que respeitar a nossa essência, né? A gente tem que Claro. respeitar quem a gente é, o que a gente acredita. Então, por exemplo, se eu odeio fazer vídeos, não faz sentido eu ficar me obrigando ali a tentar fazer vídeo. Fazer toda Começa, hora. começa É, escrevendo artigo, começa escrevendo um post, começa escrevendo. Ah, mas eu não escrevo bem, tá? Então começa postando uma foto ali do teu dia a dia. Sei lá, existem sim. caminhos, né? Então, o que eu defendo é isso, assim, é usar a mídia, essa é a base do branding com alma, né? É sim ter um posicionamento de marca pessoal e ser protagonista em relação a essa marca, comunicá-la, deixar as pessoas te enxergarem ali como especialista em algo, gerar valor com o seu conhecimento aqui na internet, mas respeitando muito da sua essência, respeitando quem você é, o que você, né? E isso é muito engraçado, Rê, porque eu tenho algumas clientes que são executivas um pouco mais velhas, assim, de Uhum. 60, 55 anos, tal, e elas me procuram falando justamente isso, assim, Dani, eu entendo que eu preciso estar, né, aqui na mídia social, eu entendo que é importante agora, só que assim, quando eu vou estudar marketing digital e vejo que eu tenho que ficar fazendo stories, sorrindo para a câmera, tal, 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 eu não consigo fazer isso. Não é para Uhum, mim. uhum, Então, assim, uhum, como é que. uhum. E aí eu acalmo o coração, eu falo, calma, né? Isso, existem caminhos para você se posicionar aqui no digital, de uma forma que respeite a sua essência, a sua personalidade, quem você e que não Claro. precisa ser essa sangria datada para número, né? Eu tenho cliente que com Sim. 300 seguidores é psicóloga, tem agenda cheia e tá tudo certo, E tá tudo né? certo, exatamente. Quando eu ouço esse termo lindo, essa marca, né, chamada branding com alma, essa metodologia, me vem muito essa coisa da produção de sentido mesmo, de marcas com propósitos, então de marcas com propósito. Então, é muito estranho pensar nessas marcas submetidas a uma lógica de algoritmo e tudo mais, né? Então, se a gente está triste e precisa fazer stories o dia inteiro, não já sai da ideia de propósito, de sentido, de alma, né? Então, É isso. sair um pouco dessa lógica e ir para a essência, né? É. Para o orgânico, para a autenticidade mesmo, né, É Dani? isso, é isso. Essa é a base da metodologia, sabe? É sim ter uma voz aqui no digital, porque faz sentido, né? Te gera uma série de, Uhum. de coisas positivas, mas Sim, respeitando a tua essência. É isso, não é porque agora o Instagram vai entregar mais vídeo que eu vou ficar fazendo dancinha ali, porque eu. Não faz, sabe assim, claro. e nada contra, mas se aquilo não tem a ver comigo, né? Se eu não vou me sentir É. bem fazendo aquilo,
Não tem porquê, né? Não tem por que ficar refém dessas fórmulas. E dão certo, óbvio que dão certo. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com elas. Mas é que eu acho que não são sustentáveis, né? Quando você não. E isso é o que eu falo do branding com alma, que realmente quando você cria um posicionamento que ele é muito alinhado, muito coerente com a sua essência, ele é sustentável, ele é fluido, né? Não é Sim. uma coisa que te. Imagina, se alguém falar para mim, você vai ter que fazer essa dancinha aí todos os dias para ter cliente, eu falo, ferrou, minha empresa vai morrer, porque ou eu vou Vai fazer por morrer. um tempo sofrendo, sabe? Assim, porque não tem a ver Claro. comigo. Então é isso, a ideia é criar um posicionamento que seja sustentável. Para ser sustentável, ele tem que ser Sim. verdadeiro, né? E nesse sentido, Dani, você que tem um olhar formado assim na experiência de olhar para as marcas, você consegue distinguir as marcas com propósito e sem propósito? Até olhando para a presença delas no próprio digital, assim, é possível distinguir a partir do posicionamento delas, da presença? Como que você classificaria isso? Na verdade, acho que assim, toda marca nasce com um propósito, né? Algum propósito ela tem ali, né? Algum objetivo ela tem, né? Exatamente, ela nasceu por alguma coisa. O que eu acho hoje que é quando a gente pensa em marca com propósito, são as marcas que elas deixam claro ali quais são as suas causas, né? E eu não estou Uhum. falando só de causa causa ambiental, mulheres, não, mas causa no sentido de o que eu acredito, né? Então, por exemplo, quando eu venho aqui no Instagram e falo isso, gente, dá para ter um posicionamento digital que respeite a tua essência, que você não precisa fazer 5 dancinhas por dia, 22 vídeos mostrando seu café da manhã, tal, tal, tal. É uma causa, né? É uma coisa que eu acredito. E Uhum, aí, o uhum. mais legal disso é que começam a chegar pessoas que também acreditam nisso, e aí a gente vai Sim, formando essa comunidade. Então, acho que assim, hoje a gente está vivendo o momento das conexões, né? Desse potencial sim. de transformação. As pessoas querem marcas e profissionais que tenham ali um posicionamento, tenham uma bandeira, tenham uma causa, porque elas vão se conectar, né, com quem Uhum, acredita no que a gente acredita. Então, uhum. até eu brinco assim, eu falo para as minhas clientes, minhas mentoradas assim, não façam tipo conteúdo Google, que é só aquele Uhum. conteúdo assim, sei lá, eu sou uma nutricionista, o que é o conteúdo Google? A maçã tem tantas calorias, coma 2 maçãs, blá 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 blá. Isso tem no Aham, Google, sim, né? Então, assim, como é que a pessoa vai se conectar com você? Você tem que trazer ali um pouco do que você acredita, da tua história, né? E aí, falando das histórias, né? Eu acho que as é, histórias, a nossa história, ela é um ponto de diferenciação para nossa marca, sim. né? É um ponto muito incrível de diferenciação para nossa marca. Nossa marca, enfim, do nosso negócio, a nossa marca pessoal. E aí é isso, assim, as pessoas estão começando a perceber quais são essas marcas com um real propósito, né? E criar É, é. conexão com elas, tal. Então, acho que é isso, assim. Sim, Cada vez mais a gente vai buscar essa conexão com essas marcas que estão gerando algo, sabe? Assim. sim, sim, com certeza. Eu demorei a chegar no storytelling, gente, porque, de fato, esse início é muito importante, né? Primeiro entender a história da Dani e falar um pouco de branding, e do branding com alma. E aí, quando a gente indo numa viagem mais filosófica que adoramos, né, Dani? Quando a gente pensa na própria semântica de posicionamento, né? Posicionamento pode Uhum. ter uma carga super política hoje em dia, mas posicionamento num sentido mais espiritual da coisa é como nos colocamos, que lugar queremos estar no mundo, né? Quando a gente fala de marca, que marca queremos deixar no mundo? Vamos, né, num sentido mais holístico da coisa. Como que você vê essa conexão da escolha, como quero estar no mundo, para Uhum. onde, que sistemas quero alimentar, que narrativas quero ter, que causas quero defender, né, para onde quero olhar, com a própria ideia de business mesmo, assim, né? Uhum. Uma conexão existencial com o próprio business, né? Como que você vê essa conexão, Dani?
Eu acho que, na minha visão, posicionamento é clareza de propósito. E, de novo, não é o Uhum. propósito, né? Aquela coisa que as pessoas, ai, preciso encontrar o meu propósito, né? Se eu só vou ter um propósito se eu for uma médica ou se eu estiver envolvida em causas Sim. humanitárias. Não, para mim, assim, o propósito é ser útil. É colocar os meus dons e talentos a serviço de alguém ou de algum projeto ou de alguma coisa, né? Então, e aí, quando eu tenho a clareza desse propósito, eu consigo começar a me posicionar para mostrar para as pessoas que, olha, é isso, né? O meu propósito é ajudar as pessoas, né? Ajudar vocês fazendo isso daqui, né? Porque é disso que eu entendo. Então, eu vou começar ali a compartilhar conhecimento, eu vou começar a me posicionar e vou começar a transmitir, né, a clareza desse posicionamento. Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, de clareza, né? Até eu acho que Uhum. as minhas clientes, elas dão risada, porque eu falo clareza, essa palavra 20 vezes, assim, nas sessões, porque a gente, então, precisa muito ter clareza, né, disso, e por isso que o autoconhecimento é tão importante nesse negócio, porque a gente precisa ter clareza desse propósito para conseguir comunicá-lo com clareza, né? E aí, Uhum. para mim, o posicionamento, ele pode ser traduzido de uma forma muito simples, que é escolher um tópico, que é essa clareza de propósito, dominá-lo, e começar a Uhum. gerar valor para as pessoas através ali dos meus conhecimentos, dos meus serviços e realmente gerar alguma transformação, gerar valor para algo ou alguém, né? Então, Uhum. é, tem um pouco desse mix das duas coisas, né? Daquela coisa do propósito, do autoconhecimento, de entender quem eu sou, como é que eu posso gerar valor, como é que eu posso ser útil, como é que eu posso ajudar, e transmitir esta clareza para realmente me tornar ali uma especialista naquilo, né? Para que as pessoas Uhum. olhem para Uhum. mim e falem, putz, quando eu tiver alguma coisa de branding, eu vou ligar para Dani. Quando eu tiver alguma coisa Uhum. de escrita, eu vou ligar para Rê. Né? Então, a gente começa realmente a virar uma referência, e aí está o posicionamento. Mas a gente realmente Sim. precisa ter clareza desse propósito para comunicar com clareza, né? Às vezes, assim, acontece de chegarem clientes até mim falando, ai, Dani, as pessoas estão falando, eu estou ali nas mídias sociais, as pessoas estão falando que elas estão gostando do meu conteúdo, mas não sabem exatamente o que que eu faço. Né? Eu tive uma cliente que Uhum. aconteceu Uhum. exatamente isso. Ela falou, as pessoas estão me respondendo, tá, mas como realmente você pode me ajudar? Sabe, que tipo de serviço você oferece? Então é isso, a gente precisa ter clareza para comunicar essa clareza. E aí a gente vai construindo esse posicionamento. E aí, junto com as histórias, né, Dani? Eu acho que daí entra de fato esse estímulo a trazer tudo o que vivemos e o que somos e o que acontece no cotidiano, inclusive, para as pessoas saberem, né, que estamos aqui no mundo para fazer tal trabalho, prestar tal serviço. Como que no seu território de atuação, junto às mentoradas, as demais clientes, você enxerga essa ferramenta do storytelling, Dani? Eu acho que é uma super ferramenta de diferenciação, né? Foi o que eu falei, assim, a nossa história, ela tem muito poder nesse, porque isso é uma coisa também, assim, todos os clientes me perguntam, e tem um monte eu sou coach, tem hoje milhões de coaches no Instagram, como é que eu me Uhum. diferencio nesse mar de concorrência? E aí que nossa história tem um papel, é claro, junto com uma série de outros fatores, mas a nossa história tem um papel muito relevante nessa diferenciação, porque eu posso ter feito exatamente o mesmo curso de coach que você, né? A gente pode ter tido os mesmos professores, o mesmo conteúdo, se formado juntas e estar trabalhando ali oferecendo o mesmo tipo de serviço. A forma como você vai prestar esse serviço é completamente diferente da forma que eu vou prestar. Total. Porque você tem um olhar de Sim. vida, você tem uma história, você acredita em coisas que são diferentes das minhas, né? Você tem uma jornada. Eu até falo que nessa área do empreendedorismo, eu não acredito muito em concorrência. Por conta disso, não tem como eu concorrer com você, né? Nós somos pessoas completamente diferentes, por mais que a gente Sim, preste o sim, mesmo serviço, né? Tem gente que vai se conectar com o teu jeito, tem gente que vai se conectar com o meu. Eu acredito muito mais numa competição, né? Num mercado ali com sim. vários competidores, mas não na concorrência mesmo, porque é isso, assim, a nossa história ela traz uma diferenciação para esse discurso de posicionamento e ela é muito, as histórias elas têm o poder de criar conexão, né? Então, eu É, lembro que a é. primeira vez que eu tive contato com um storytelling
Foi quando eu estava na Nextel, e eu lembro que eu fiquei muito encantada, porque eu falei, gente, bingo, né? Por que que quando a gente está vendo um filme, a gente sabe que aquilo é ficção, e a gente chora, né? Não faz sentido, eu Sim, sei que aquilo é ficção, e por que que eu me sim. emociono? E aí foi quando eu tive contato com storytelling, né? E na verdade as histórias, e aí fui entender que as histórias, elas têm um mecanismo ali de acoplamento neural que o emocional do nosso cérebro sobe e o racional baixa. Então a gente fica tão envolvido Uhum. ali na narrativa que nosso cérebro não sabe, né? A gente não fica lembrando que aquilo é uma ficção e a gente se envolve, se emociona como se fosse real. Então esse é o poder da história, né? Realmente criar conexão com as pessoas. E é por isso que as grandes marcas usam isso há milênios, né? Como uma super É, e muito ferramenta, bem. assim. E muito bem. Sim, sim. Eu até postei esses dias só um exemplo aqui, né? De como elas usam isso bem. A Budweiser fez um comercial falando do retorno, né, do pós-pandemia, assim. Então, é um filme lindo, não sei se você viu, assim, das pessoas voltando, saindo Não. de casa, mostra todo mundo meio que, tipo, tirando pijama, tirando teia de aranha, sabe, de tanto tempo dentro de casa, indo para as ruas e se abraçando, e aí, claro, abrem a cerveja. Mas um filme, assim, que a história do filme é linda, né? Então, as marcas, as grandes marcas usam isso muito, né, nas propagandas, Muito. enfim, para divulgar os seus produtos e serviços. E essa é uma ferramenta importante para a gente também, né, como marca pessoal, por isso, porque quando eu conto aqui, né, então, um exemplo, quando eu contei aqui da minha transição para o empreendedorismo, que não foi algo que eu planejei, que eu sonhei, Uhum, você viu que uhum. alguém comentou, né, aqui falando, as pessoas que não queriam, né, tá, é isso, provavelmente aquela É, pessoa se conectou com a minha fala ali, falando, putz, comigo também foi assim, né, então, esse sim, é o sim. poder da história, é você se identificar, é você se inspirar ou se conectar, né, e aproxima muito. Então, por isso que Sim, tem eu uma. estimulo muito, assim, né, a na- compartilhar a nossa jornada. Quero conhecer um pouco desses exemplos, mas só fazendo um comentário, Dani, tem uma dicotomia maravilhosa nessa história inteira que é assim, a gente usa o storytelling para nos diferenciar, só porque o próprio conceito de contar histórias, justamente essa conexão que causa no nosso sistema, assim, é quando a gente se identifica com uma verdade humana que é universal, né? Quem não Uhum, está com saudade, quem não quer abraçar, quem não quer exatamente. festejar, quem não quer. Então, justamente o poder das histórias, essa conexão em pontos sensíveis que nos conectam, que são universais, né, na verdade, mas ao mesmo tempo é como que a Dani vai sair da pandemia, como a Renata vai sair da pandemia, são experiências diferentes, então tem Exatamente. esse Mas poder. com sentimentos em comum, né? Quando a gente Com olha para sentimentos muito essa comuns. campanha da Bud, por exemplo, não tem como não se emocionar, sabe? Porque a gente também quer viver isso, né? Óbvio que eles estão fazendo isso lá nos Estados Unidos, porque lá as pessoas já estão meio que retornando a uma vida mais ou menos normal. E quando eu lembro que eu postei, todo mundo começou a me mandar, né? Falando, nossa, muito emocionante, porque a gente olha para aquilo e sente, gente, eu quero viver isso, né? Eu também estou É, enclausurada há um ano e meio. Isso também é a minha vida, né? E olha a é, conexão. Então é isso, é esse o exatamente. poder. Sair sem máscara, que sonho, né? Parece um sonho, uma coisa tão. Que a É, gente sonha mesmo, a gente deita, dorme e é, sonha de tão bom que é, né? Assim. E. Eu tenho que falar, né, Dani? Você vai magnetizando na sua vida empreendedora. A minha percepção que isso aconteceu naturalmente, organicamente, uma rede de mulheres, né? Na verdade, quem vai se aproximando é uma rede de mulheres parceiras e clientes ali, né? E é muito interessante isso, Dani, porque abrindo um parênteses assim, pessoal, também em algum momento da minha vida ali lá atrás, eu achei que essa coisa dessa união feminina era um pouco balela. Isso já faz algum tempo, né? E hoje eu vivo na plenitude a ideia de sororidade e sororidade no empreendedorismo, essa rede completamente fortalecida de parceiras e clientes. As minhas principais
sei lá, 90% das minhas parceiras das minhas parcerias são parceiras e as clientes também, e sem nenhum esforço. E eu acredito que isso foi tão natural com você que hoje a sua comunicação é totalmente para as mulheres, né? Como que você vê esse movimento feminino que também foi se aproximando do seu negócio, Dani? É engraçado, Rê, porque eu também tinha essa sensação, porque o mundo corporativo é muito competitivo, né? Então, acho E que essa masculino, né? muito masculino, muito competitivo. Conforme você vai ali subindo, né, nessa escala do corporativo, vai ficando mais difícil, porque você, né, menos posições para mais gente, então a coisa realmente vai ficando muito competitiva, enfim. Então, também tinha essa mesma percepção. E quando eu comecei a empreender, acho que foi meio natural mesmo, assim, porque eu lembro que eu comecei a fazer algumas parcerias, então, as clientes me buscavam, estavam começando um negócio, precisavam de um logo, e eu não sou designer, né? Então, vou buscar alguém que seja uma designer, que eu possa ter algum tipo de parceria para indicar essa pessoa, vou conhecer o trabalho dela, né? Então, assim, eu fui mapeando profissionais que eu pudesse ali criar uma rede, indicar para as minhas clientes e tal. E é engraçado, porque eu descobri no empreendedorismo, foi realmente diferente, né? Parece que tá todo mundo meio que assim, no mesmo barco. Eu até fiz um post esses dias falando disso, assim, que parece que tá todo mundo aqui no mesmo barco e que a gente sabe que se a gente der a mão, a gente vai brilhar mais junto, sabe? Então parece que Nossa, muda total. uma chavinha mesmo. E isso é muito legal. E aí comecei a participar de grupo de mulheres empreendedoras, tal, e aí isso vai crescendo, né? E é muito engraçado porque até o meu irmão um dia falou assim para mim: mas você não atende homem? E se eu quiser eu quero ser seu cliente, você não vai me atender? Falei, claro, você vai ser super bem-vindo. Mas naturalmente as pessoas que se identificam com a minha comunicação são mulheres, né? Porque eu falo muito Uhum. desse lugar de autoconhecimento. E aí, geralmente, homem é um pouco mais prático, né, em relação a isso. Então, eu já tive contato com homens, né, que queriam conhecer meu trabalho, e aí, mas você ajuda a crescer meu Instagram rápido, tal? Eu falei, olha, não é exatamente o tipo de trabalho que eu faço. Então, e assim, naturalmente, esse lugar de autoconhecimento, de quero me posicionar com essência, com um pouco mais de presença, de sentido, de significado, quem se identifica com esse discurso, num primeiro momento, muito mulher, mas isso está começando a mudar, Rê. Eu já tenho os meus Uhum. primeiros clientes homens e altos executivos, sabe, que começam a olhar para esse mar de gente se posicionando e falando, opa, peraí, eu também quero fazer de um jeito que respeite a minha essência, sabe? Então isso é muito bacana, porque eu tô sentindo esse movimento de começar a ter clientes homens, né? Começar a ter homens que se identificam com esse discurso de um posicionamento com base na nossa essência, na nossa autenticidade, que não é a qualquer custo, que não é um número pelo Uhum. número, que tem que ser sustentável, que tem que ser com propósito, enfim. Mas foi meio que natural, assim. E hoje eu amo ter eu faço parte de várias comunidades de mulheres, né? Várias, e eu amo. E eu fomento muito isso, assim mesmo, porque é isso, né, Rê? Quando a gente se une, o negócio flui. Mesmo a gente, né? Quando eu É, olho para nossa parceria, assim, é uma delícia poder trocar. E isso também é uma coisa, né? O empreendedorismo é muito solitário. E é, aí, quando é, a gente. Então, acho que a gente precisa, né, dessas comunidades, desses grupos, para ter essa troca, para a gente se ajudar, é, para a gente, sabe, ali ter alguém para pedir sim. socorro. Então, acho que por isso que isso é uma coisa, aliás, que eu amo no empreendedorismo, essa sororidade É, mesmo. essa sororidade é muito incrível, assim, porque a nossa recente história tem tudo a ver com muitas coisas que estamos falando. Primeiro, porque a gente tinha tudo para ser concorrente, né? Uhum, Somos duas produtoras de conteúdo e eu acho que justamente esse movimento feminino não cabe, justamente não exatamente. cabe. Quando a gente vai para uma consciência de que é na nossa união e inclusive na nossa diferenciação que a gente gera um valor muito maior, tem um ciclo virtuoso muito interessante. Colocando aí de um ponto de vista mais concreto que eu estou querendo dizer, assim,
o meu texto é muito diferente do da Dani. São textos maravilhosos. Eu escrevo bem, a Dani escreve bem. Modéstia à parte, somos boas conteudistas. Mas a gente se complementa de uma forma bizarra, porque o meu texto é muito diferente do dela, o texto dela é muito diferente do meu. Quando a gente atende, a gente tem uma cliente que atendemos em dupla, a nossa entrega é muito rica. Né? Então, esse é um primeiro aspecto, o aspecto da entrega. E tem um outro aspecto, que é um aspecto que está aí mais envolvido com a ideia de sororidade, que é assim, eu tenho assim como a Dani, eu tenho uma rede tão forte de mulheres que me apoiam, que eu posso ter a Maria doente, que eu posso sair de férias, a Dani pode sair de férias, ela pode ir no médico, nenhum prato cai. Né? Então tem Quantas vezes, né? A gente já não fez isso, Quantas tipo, vezes? deu ruim, tem que entregar esse projeto, me cobre aqui. Quantas vezes? Exatamente. E a gente já se fala, Dani tá aí no mercado, eu tô aqui gerando essa proposta. Não, Rê, eu tô aqui, né? É uma roda, como a gente falou em roda, pensando no corporativo, mas olhando para esse novo mundo que tem muito a ver com esse movimento de mulheres empreendedoras, também é uma roda muito orgânica, amorosa, que se cobre, a Mari Menezes também está aqui, é uma outra parceira que também acontece isso, enfim, que não, nada cai, nenhum cliente fica insatisfeito, todos os prazos são cumpridos e a gente tem tempo de ter dor de cabeça e fazer compra no mercado, né? E de então novo tem a uma coisa nova consciência. do autoconhecimento para o posicionamento, né? Sabendo, a gente tem uma clareza, já eu e você, que seu texto é mais assim, o meu é mais assado, e a gente usa isso a nosso favor, né? Quando a gente vai fazer uma divisão de projeto, pega essa parte aqui, porque isso tem total sinergia com o teu jeito, tal, isso aqui é mais meu, então, né? É isso. E aí, quando a gente fala daquela história do futuro do trabalho, é muito disso que eu acredito, né? Assim, onde realmente eu agrego muito valor. Né, onde realmente eu sou boa, eu tenho um talento com essa coisa, você também, né? Então, como é que a gente vai prospectar trabalhos, né, onde a gente possa, então, realmente dar o nosso melhor ali. E isso é muito legal na nossa parceria, porque a gente já tem essa clareza e a gente vai direcionando, né? Toma que esse aqui é mais sua cara, esse aqui é mais a minha. Exatamente. E tem uma outra quebra de paradigma que também está em andamento, e você me ajuda muito com isso, né? Que é justamente essa quebra de paradigma do que... isso aconteceu, sei lá, semana passada, esse papo que você me ajudou a desconstruir. O corporativo são todos bem-sucedidos e milionários e todos... Capa da Veja, da Você S.A. Ué, mas a gente aqui é tão pequenininha, não, né? Só que não, né? Justamente essa quebra de paradigma da questão do tamanho dessas empreendedoras, por que somos pequenas? De que régua estamos falando? Quando um executivo passa a olhar esse mar de mulheres empreendedoras fazendo um movimento que talvez signifique o futuro do trabalho, do modus operandi do mercado, então a gente não é tão pequena assim, né, Dani? O meu marido fala isso, meu marido é do corporativo, né? Super, RH corporativo, sempre foi corporativo. E ele olha o meu formato de trabalho, né? Que esse nosso formato da nossa parceria, que é um cliente nos contrata dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente tem um designer, tem eu e você fazendo conteúdo, tem uma pessoa com experiência em X, em Y, tal. Essa equipe que é contratada sob demanda, cada um ali na sua caixinha fazendo o seu melhor, ele olha, e cada um no lugar do mundo, ele olha para isso e ele fala, cara, esse é o futuro do trabalho. É nisso que eu acredito. É o futuro. Né? Equipes multidisciplinares ali, juntas, que vão, né, estão com um objetivo em comum ali em relação a um projeto, e cada um na sua caixinha fazendo o seu melhor ali. Então, é isso. E aí a gente tem, né, quando a gente começa a olhar assim, a gente tira um pouco desse estigma desse patinho feio, porque parece isso, né? Eu tinha muito isso também. Sair do corporativo, gente, eu tenho até vergonha de falar que eu sou consultora, porque parece que eu sou uma fracassada, não consegui mais emprego em lugar nenhum no corporativo, e por isso que eu estou empreendendo. Ainda mais eu que não tinha o sonho de ser empreendedora, dá a impressão que não foi escolha, né? E aí hoje eu tô super me libertei dessa crença. Primeiro porque hoje é uma escolha, e segundo porque
cara, eu vejo tanto resultado do meu trabalho, Rê, hoje, assim, em tantos projetos, em tantas pessoas que passam pela minha empresa, é, que é isso, assim, eu não tenho dúvidas de que eu estou gerando transformações, né? E isso já me Claro, tira sim. desse lugar de patinho feio, sabe? Sim, a gente vai derrubando esse estigma. Gente, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá bom? Eu não estou controlando o horário, se alguém puder fazer isso por mim. Mas, Dani, eu queria voltar um pouco nessa questão das histórias, assim. Uhum. Quais são esses frutos, essas experiências das suas mentoradas, da sua cartela aí de clientes, que você viu e falou, puxa vida, essa pessoa conseguiu encontrar um caminho dessas narrativas que foi muito maravilhoso e que deu tal resultado, que o business dela cresceu de tal forma. O que você encontrou a partir do momento que você estimulou o storytelling, o que você teve de retorno aí dessas histórias? Ai, é muito, muito legal, Rê, porque assim, sempre tem uma resistência, né? Até eu brinco que tem os quatro, eu tenho os 3 Cs do posicionamento digital, os 4 Cs, blá blá blá, e eu sempre incluo mais um. Em todas essas metodologias, eu incluo mais um por minha conta, que é o C de coragem, né? Porque é sempre clareza, constância, consistência, conexão, e eu sempre incluo no final o meu outro C, que é coragem. Porque a nossa geração, ela não é nativa digital. Né? Então, assim, pra Não, gente não é normal a gente ficar olhando aqui para uma tela e pensar que tem gente acompanhando e que sei lá quantas pessoas vão ver isso e abrir um stories e começar a falar. Isso não é natural pra gente, né? Eu brinco assim, não. gente, eu fiz faculdade de comunicação numa época que não existia mídias sociais. Olha o tamanho da loucura, né? Você pensar minha Total, eu faculdade também. inteira tá atualizada. Total. Mas enfim, Eu né? também. E aí, então assim, isso não é natural pra gente. Primeiro ponto. Então, sim, exige coragem, né, de me expor, de me colocar vulnerável aqui, isso é um fato. Só que a partir do momento que você quebra esta barreira e você começa isso aos pouquinhos, e aí as conexões vão acontecendo, as pessoas vão interagindo com você e começam a te agradecer por alguma dica que você deu, por algum conhecimento que você compartilhou e que foi útil de alguma forma, a coisa se retroalimenta. Então todas me relatam isso. Putz, eu tinha vergonha, eu não queria, nanana, Dani, mas postei um primeiro vídeo e recebi umas mensagens, e aí uma pessoa me falou que lembrou disso, não sei o que, não sei o que, e aí eu fiquei muito empolgada, e aí, sabe? Então Que incrível. começa a Sim. se retroalimentar. E aí elas sempre me trazem isso também, né? Quando eu posto uma foto ou um texto, uma foto que sou eu, ou um texto que eu falo ali da minha história, o engajamento é muito maior. Claro, é isso, a gente Uhum. quer, pessoas Claro. querem se conectar com pessoas, né? A gente quer Sim. conversar com pessoas. Mas isso é muito legal, assim, porque é isso, quando você sente que você está compartilhando algo da tua jornada e aquilo fez sentido para uma pessoa e aquela uma pessoa te agradece ou comenta alguma coisa, esse senso de realização, de eu ajudei alguém é muito forte. E aí isso Uhum. te estimula a fazer mais, né? E é muito legal porque hoje eu atendo muitas executivas que estão no corporativo, então elas estão lá, né, continuam empregadas no corporativo e tal. Elas nem querem fazer a transição agora, assim, empreender, mas elas falam assim, Dani, eu sei que em algum momento isso vai acontecer. Ou porque eu não vou aguentar mais o corporativo, ou Uhum. porque eu vou ser demitida, vão me aposentar, sabe? Então, e aí, Uhum. quando Uhum. isso acontecer, eu já quero ter um protagonismo de marca pessoal. Eu já quero ser alguém além do Incrível. crachá. Eu não quero ser a Dani da Nextel. Eu não quero ser a Dani do Banco Real. Eu quero ser a Dani Trolese, né? Eu quero que as Uhum. pessoas já Uhum. me olhem como a Dani Trolese, especialista em marca, né? Não a Dani Trolese do banco. Então, elas estão começando a olhar para isso e falar, quero construir um protagonismo de marca pessoal para quando isso acontecer, eu já tenho ali um pouco mais de visibilidade, as pessoas já entendam o meu posicionamento e tal. E essas executivas, essas mulheres têm muita história para contar, né? Eu sempre. E é muito Muito, engraçado, sim. Rê, que elas não enxergam isso. Elas não enxergam isso, né? Até tem esses dias eu atendi uma que ela falou assim: eu sou muito cuidadora, mas isso é uma coisa que eu escondo porque nas consultorias, porque, né, imagina, eu não tenho, eu preciso ser corporativa, não sei o que e tal. E eu falei, gente, por quê? Né? Assim, eu adoraria contratar uma consultoria que a pessoa fosse Que é cuidadora para cuidar cuidadora, do meu negócio e super. tal.
Mas o corporativo deixa a gente muito duro, né? Assim, a gente tem que. Eu tenho essa sensação, assim, a gente tem que jogar um jogo ali de imagem e reputação, que muito da nossa essência fica encoberto, né, ali. E aí é isso, assim, quando eu começo a olhar para a história delas, que eu começo a falar, gente, que história de vida incrível, né? Que jornada linda. Nossa, você pode inspirar tanta gente. Começa a falar disso, começa a compartilhar isso, tal. Aí elas começam também a olhar para a própria história, para a própria jornada de um jeito diferente, né? E isso é muito legal, Sim, assim. Isso é muito. é um cuidado, né, Dani? Porque o corporativo ele encapsula, ele meio cega a gente para, né, olhar para dentro e falar, puxa, eu tenho valor para além desse prédio, eu tenho valor para além Exatamente. dessa gestão. E ainda e como que eu carrego a história criada dentro do corporativo para fora do corporativo, porque existiu Exatamente. uma contribuição, né? Independente se era o banco X, a Nextel, a gente contribuiu pessoalmente, era a Renata, era a Dani, ali trabalhando com criatividade, com elaboração. E quando a gente sai, a gente tem que carregar, porque era nosso, também era Não, nosso, carregar para nossa exatamente. marca, né? Eu falo muito Né, isso, Dani? Rê, porque elas falam assim, ai, eu vou começar ali um perfil no Instagram, mas eu não sou ninguém no Instagram, ninguém me conhece. Não sei o quê. Eu falo, gente, mas você tem uma reputação no offline de 30 anos de experiência, né? Claro, Assim, pelo amor sim. de Deus, as pessoas te conhecem, você tem. As pessoas, o que a gente vai fazer agora é transferir essa reputação do offline para o online para você começar a atingir mais pessoas, para você começar a ter mais visibilidade, mas existe uma história, existe toda Já uma está reputação construído. offline que está construída, que tem muito valor, né? Ó, Marcos, não poderia me identificar Quem é mais. aqui? Também vim do corporativo e me Então, sinto privilegiado de acompanhar o surgimento de tantos projetos independentes, cheios de significado. Ai, Marcos, eu também. Eu fico muito, muito, muito feliz, sabe? Com esse movimento das pessoas buscando uma vida profissional com mais significado, sabe? Porque, Rê, outra coisa, né? Você lembra quando a gente, sei lá, um pouco depois que eu saí da faculdade, eu lembro que eu fui até com meu marido tinha essa coisa de, ai, será que a gente não empreende e tal? Vamos numa feira de franquia? Porque o empreender era muito isso, né? Ah, vamos ver numa feira, vamos sim. numa feira de franquia, Tá tinha aquelas feiras pré-formatado, né? pré-formatado, vamos ver a que dá mais lucro em menos tempo, sabe? Assim, era aquilo. E hoje você não Trabalho vê mais. menos, né? Aquela que é Nada, menor nada. investimento, para trabalhar menos, maior retorno e tal. E hoje a gente não vê mais as pessoas falando isso, né? Ah, eu vou ver Não, a franquia que dá mais não. dinheiro. As pessoas não querem, elas querem falar, não, eu quero empreender ou quero trabalhar com alguma coisa que me dê muito prazer, que eu goste, não, Prazer. né? Que tenha Sim. significado para mim, que eu consiga realmente sentir que eu estou ali agregando valor, né? Então, que bom que hoje a gente tem consciência que tem novos caminhos e novos formatos de Com trabalho e certeza. novas possibilidades, né? E que bom que a gente está vivendo essa era, né? Estamos vivos no digital. Que bom que temos o Exatamente. digital para a gente poder se expressar e contribuir. O Dani, daí tem uma nova fase. Talvez faça essa conexão aí com a pandemia. Antes disso, ainda falando de storytelling, gente, também tem um olhar que eu acho que a Dani vem fazendo isso com perfeição, com excelência, que é do próprio posicionamento dela. Então, embora hoje sejamos muito amigas, eu conheço a Dani porque ela conta a história dela, né? Eu sei que ela faz yoga desde 2008, olha, até marquei. Também eu Olha lembrava. só, eu sei que ela faz yoga, ela é mãe da Agnes, de uma Golden maravilhosa, ela adora aromaterapia, ela gosta muito de estar com a família. Que mais que eu posso? Adora praia, adora natureza. Eu sei dela porque ela tem me contado do universo dela. E é muito interessante porque eu também sou escritora, estou no universo das histórias, das ficções. Então, assim, a Dani já contou para mim pelas redes sociais dela qual é o universo dela. Eu poderia criar uma personagem a partir de todas as características que ela tem. Né? A virginiana, mas que também é sensível, tem o ascendente Áries que ama astrologia, que, enfim, tudo isso eu já sei porque ela me conta, né? Ela vai me contando a história dela. Então, como que isso realmente tem
um valor, um poder ali nas redes, assim. Então eu queria também contar um pouco sobre a minha percepção do seu posicionamento de marca e como eu vou sentindo por aqui, me conectando também, né? Porque isso, eu conexão, vou descobrindo que eu tenho muita coisa em comum, interesses e tudo com você, mas se você não me conta, né? é Não isso. fico sabendo, né? Esse é o poder, né, de contar as nossas histórias, criar conexão, né? As pessoas se identificarem com aquilo e, opa, acredito no que ela acredita, então vamos junto e a gente vai É, criando uma comunidade, né? Isso é muito forte. E olha que engraçado, você foi falando um pouco de mim, né? E isso é uma coisa também que é muito recente no meu posicionamento, que é o seguinte, eu sempre fui eu sempre, na verdade, eu brinco que eu tenho duas pessoas dentro de mim, né? A Dani, virginiana, super, super, super racional, que às vezes chega, e prática, às vezes chega até a ser fria de tão prática. E a Dani, que é do mundo sutil, que acredita em energia, em intuição, que tem um lado meio maga, que adora, né? Que você falou dos óleos essenciais, da astrologia e tal. E quando eu estava no corporativo, esse lado mais intuitivo, místico e tal, isso é a minha essência. Eu sou assim, mas óbvio que isso não aparecia, né? Porque no corporativo não tem espaço para essas coisas, não tinha até então. Então era a Dani ali muito racional. E aí, quando eu comecei esse meu posicionamento nas redes sociais, eu comecei a falar, opa, peraí, né? Aqui dá para ser quem eu realmente sou. Aqui dá para mostrar quem eu sou. E eu sou essa pessoa que tem horas que é super racional e claro. que tem horas que é super intuitiva, né? Até a Mi, que é uma amiga querida aqui do Instagram, um dia ela falou assim, ela me chamou de um título que eu amei, que ela falou assim, a maga das reputações e do branding. Falei, cara, é Ai, que lindo, isso, né? Tem o lindo. lado maga e o lado de reputação, racional e tal. Mas eu só me senti à vontade para expressar esse lado e venho me sentindo mais à vontade agora, Rê, agora, porque no corporativo eu não sentia essa Sim, abertura e também quando comecei a compartilhar conteúdo fora já do corporativo, né? Aqui dentro, eu também, a gente fica muito moldada, né? Eu trabalhei 16 anos no corporativo, então a gente vem muito o meu Instagram no começo era uma piada, que ele era bem portfólio, assim, trabalho tal para o cliente tal, trabalho tal para o cliente tal. Então, assim, era muito sim. ainda com essa vibe do corporativo. E agora que eu acho que eu tô me libertando um pouco disso para isso, mostrar quem eu realmente sou, né? Essa é a Dani com Sim. esses mundos. Então, isso é muito legal. Era esse o link que eu ia fazer depois de falar das suas histórias, que é justamente esse último momento que você vai aproximando todos esses saberes holísticos, vamos dizer assim, para o seu trabalho, né? E como Uhum. que existem essas conexões, assim, eu também me identifico muito com essa abordagem, assim, né? De como olhar para o trabalho, olhar para a marca, olhar para o serviço prestado, uma camada espiritual muito forte. Quais são essas abordagens e ferramentas que você tem introduzido no seu trabalho hoje, Dani? Muito de autoconhecimento, né? A gente já falou um pouquinho aqui. Então, assim, o autoconhecimento ele é a base de todo o meu processo, das minhas mentorias, das minhas consultorias, né? Então, às vezes, até uma consultoria rápida ali, eu falo, eu preciso que a gente tenha clareza ali de pontos de autoconhecimento que vão guiar esse nosso posicionamento. Então, assim, acho que esse é um primeiro. E hoje é muito astrologia, né? Então eu tenho um projeto em parceria, uma mentoria, inclusive em parceria com uma astróloga, que foi muito. Eu sempre falo, né, que a diferenciação muitas vezes ela está na nossa própria história. E faz tempo que eu queria criar uma mentoria em grupo, de posicionamento de marca. E eu ficava assim, gente, mas eu queria trazer alguma coisa diferente, sabe, para essa jornada, não sei o que é, e fiquei um tempão pensando nisso. E aí até que eu olhei para minha história, né? Quando eu voltei para São Paulo, que eu fiquei nessa dúvida se eu voltava para o corporativo ou não, porque eu recebi uma proposta muito legal, me indicaram a Paty, que é uma astróloga especialista em carreira, em vida profissional, em negócios, e eu fiz uma consulta com ela e foi muito incrível, assim, sabe? Ela me trouxe coisas ali do meu mapa para esse lado profissional que realmente eu passei a ver a astrologia como uma super ferramenta de autoconhecimento. Super.
Super. E Uhum. aí eu falei, gente, a resposta para a diferenciação que eu quero. Ah, Carol, querida, ó, que é maravilhosa essa mentoria. Eu fiz e recomendo demais. Ah, querida, obrigada. Incrível. E aí, quando eu estava pensando nessa mentoria, eu falei, gente, a minha jornada foi assim. A astróloga me ajudou a trazer clareza para o meu processo, né? Para construir esse meu novo momento profissional. Então, é isso. Eu vou falar com a Paty e ver se ela topa entrar nessa mentoria comigo. E aí ela topou, e aí realizei meu sonho, né? De ter uma mentoria que une as Total, duas que coisas, delícia. a astrologia como ferramenta de autoconhecimento e depois toda uma metodologia prática e objetiva e racional, né? Uhum. De posicionamento de marca. Então, é um produto que une esses dois universos, né? O mais sutil e o Uhum. mais ali racional, objetivo e tal. E é muito do que eu acredito, assim, desse. A gente vai agora em agosto para a turma 2. Eu estou super empolgada. Que Porque é legal. isso, é muito do que eu acredito, assim, daqui para frente, sabe? Rede de produtos e serviços, né, assim, do meu negócio que unam esses dois mundos, porque isso é a minha essência, de novo, essa sou quem, sabe, assim, É, eu sou é, assim, então não sim, faz sentido se for diferente, sabe? exatamente. E aí acho que esse é o poder, né? Quando eu falei da clareza de propósito, quando a gente, e aí, né, juntando tudo isso, quando a gente fala de clareza de propósito, de posicionamento, quando a gente tem essa clareza, a coisa meio que vai fluindo, sabe? Você fala, gente, é isso, eu sou É, assim, faz sentido ter esse tipo de produto unindo esses dois universos, tal, e que nada tem a ver com religião, enfim. sim, sim. Mas é isso. Não, que incrível, é interessante, né, Dani, porque a gente fica, às vezes, durante muito tempo com medo de se posicionar. Nossa, como que eu vou falar para as pessoas que eu sou a louca da astrologia? Não, eu vou, porque eu sou a louca da Eu astrologia, sou né? louca de Então, assim, astrologia, é isso. aproximam-se as pessoas que têm, de Que repente, exatamente, mesmo chip, né? exatamente. Então, quem não quiser que não se aproxime, né? No sentido mais educado da coisa, assim. E é muito louco, né? Porque eu também tenho esse super amor, acredito totalmente. Esse ano especificamente eu estava com uma super dúvida de carreira e foi uma revolução solar que respondeu a minha dúvida. Então eu acredito completamente nessa ferramenta, assim. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas lembrei. Então quando eu e Dani nos reencontramos, tem essa, nossa, amamos astrologia. Ela me apresentou a Ana Léo, que é uma super astróloga, super presente no YouTube, que a gente acompanha, compra a gente. E a coisa tão as loucas da astrologia, gente, que é assim, vamos fazer a live na semana do dia 12. Antes não, e eu só obedeço. Eu não questiono, não faço Ai, Rê, nada, isso é mandar muito original para engraçado. editora. Eu não, Isso é muito tudo que a Dani engraçado. Porque várias chegou, se a amigas me informação chegou contam. para mim, obedeça, sabe? Fala, E isso é querida. muito legal, né? É isso, assim, a gente começa a atrair pessoas que acreditam no que a gente acredita, assim. E hoje é muito É. engraçado, várias amigas, e eu não, eu sou uma estudiosa de astrologia, mas, gente, nível básico, assim, né? Eu sou uma aprendiz, assim, é que eu gosto muito, então Sim, fico reunindo informação, é. fico estudando, sempre, enfim, em movimento em relação a isso. E aí as minhas amigas me consultam assim, de ai, preciso mandar uma proposta, preciso lançar um projeto, preciso marcar uma reunião importante. Até meu marido, Rei, que era a pessoa mais cética da Certo. face da Terra, O meu agora também, o meu também. Agora ele fala, ai, não tá em Mercúrio retrógrado, não, né? Porque não sei o quê. Então, mas é isso. Sabe, o mais louco, Rê? É libertador, né? Quando a gente Super. pode ser quem realmente a gente é, assim. E é isso que eu defendo, porque eu vivi isso. Né? Quando eu fiz essa transição de carreira, quando eu comecei a me posicionar, falando o que eu acredito, a forma que eu acredito, criei essa metodologia, comecei, né, a unir esses universos, tal. É muito libertador isso. Fala, gente, é isso, é muito, Hum, muito minha essência. Eu sou assim, eu vou criar. Eu claro. lembro quando eu falei também para o meu marido, vou fazer uma mentoria que une branding e astrologia. Ele, você tá louca? Como assim? Falei, gente, vou, é minha cara, tem tudo a ver, vai dar certo, a gente vai. Maravilhoso. E, sabe, deu super certo. Então é isso, assim, é meio libertador quando você acho que respeita, né, toda essa É, essência e começa a se posicionar realmente de acordo com essa sua história, com essa sua essência.
respeita a história, coloca esse liquidificador aí para bater, sai dali uma marca com uma história muito forte, com as Muito quais as forte. pessoas querem dialogar, né, Dani? É isso. Pessoal, perguntas para a gente Nossa, finalizar? que já Beleza. estamos super estouradas aqui no tempo. Estourado. Ô, Dani, eu tô amando fazer live, eu tô me sentindo ultimamente super Pedro Bial, fico fazendo essas Você é perguntas e uma tal. ótima Mas entrevistadora. Você é eu muito amo boa. entrevistar. Eu sou muito a doida da entrevista também. Você é E muito eu boa. também tenho brincado um pouco de trazer sempre um trechinho. Eu sei que você ama livros e ama ler, eu sou uma louca dos livros também. E algum trechinho que cele um pouco aqui a nossa conversa e tal. E, e eu estava pensando, eu não conseguia encontrar nada, aí eu falei, eu vou abrir aleatoriamente algum livro meu, mas aí eu lembrei, falando aí em linhas de pensamentos filosóficos, eu sou uma estudiosa da Cabala, sou super apaixonada por Cabala, estou estudando, tem muitos livros, enfim. Essa ferramenta, uma filosofia antiquíssima aí, de conhecimento das leis espirituais, universais e tal. E eu lembrei do Cabala do Dinheiro, do Newton Bonder, que eu tenho ali, e é engraçado porque as leituras, elas vão deixando marcas na gente, algumas lembranças, assim. E eu lembrei de uma passagem que tinha muito a ver com dinheiro, né? E quando a gente fala de trabalho, de negócio, de marca, a gente também está falando de Claro. dinheiro, né? Obviamente, como resultado do nosso frutos do nosso trabalho, das nossas marcas. E eu lembrei de uma passagem que tem um pouco esse caráter, mas ao mesmo tempo, para mim, tem um sentido de troca, de conhecimento, de conexão, de eu estar aqui com você, você comigo, essas redes maravilhosas sobre as quais falamos. Então, eu queria ler esse trechinho para você, para finalizar, Que tá delícia. bom? Tem uns nomes estranhos, porque tem alguns nomes em hebraico aqui, mas dá para entender. Diz aqui, pré-requisitos do, não sei como que é a pronúncia, Gefet, que é hebraico, não é inglês, negócios. Pré-requisitos dos negócios. Aquele que queira viver em santidade, entendendo a santidade como algo maior, não no cunho religioso, e viva de acordo com as verdadeiras leis do comércio e das finanças. Vamos fazer um negócio, é uma frase na terra que desencadeia grande alvoroço nos céus. Sagrado é um instante em que dois indivíduos fazem uso de sua consciência na tentativa de estabelecer uma troca que otimize o ganho para os dois. Fazer negócio nos moldes imaginados pelos rabinos coloca à prova todo o esforço da cultura e da espiritualidade, e respondendo a uma consciência, cobra do indivíduo responsabilidades para além de si próprio. Só dois santos podem entrar em negócio. Não se devem evitar o negócio por covardia. É preciso sair do negócio com o máximo de ganho, tendo como referência o máximo de ganho do outro, e o mínimo de transtorno ou de consumo para o universo. Ainda tem essa visão ambiental, né? Para mim é uma passagem que representa muito essa ideia de parceria e de troca, e também entendendo um conceito também da Cabala que o universo exige da gente o máximo dos nossos talentos, né? Esse universo está sempre torcendo para a gente ir ao máximo da nossa potencialidade, da nossa grandiosidade. Então, com muita alegria e reverência à nossa amizade, eu finalizo essa live com essa passagem. Ai, tô emocionada, que lindo! É exatamente o que eu acredito, Rê. Exatamente. E essa união, né, de forças, Sim, sim. que é isso, assim, eu sinto a nossa parceria muito, né, pautada nisso, assim, nessa união genuína de talentos ali querendo dar o seu melhor. E, ai, olha que lindo, adorei a live, eu acredito, me identifiquei. O Também modo que acompanhando a vocês vão Léo. trabalhar aqui. Essa é a Heloísa, outra grande parceira.
Muito bem, querida. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por contar a sua história pra gente. Obrigada E a até a próxima. você pelo convite. A mentoria tá com lista de espera, né, Dani? Como que estamos? Tá, a A gente está mentoria em grupo, numa. né? Isso, a gente vai abrir uma turma agora em agosto, né? Vai ser a segunda turma, e aí como são poucas vagas, né? Porque não dá pra gente fazer uma turma muito grande, são 15 vagas só. A gente tá fazendo uma lista de espera, porque a gente vai fazer um pré-lançamento para essa lista com desconto. Então, quem tiver interesse, quer conhecer mais o projeto, o link tá, o Momento Merchan, o link está na minha bio. Maravilhoso. E eu também estou super à disposição. Muito bom. Mas Muito é isso. obrigada, querida. Obrigada a você pelo Estou aqui para convite. você. Amei. E você é uma Boa super noite. entrevistadora. Adorei. Ai, gente. Beijo, obrigada. Boa Beijo noite, para você gente. Até a também. próxima. Tchau, tchau. Tchau.